Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje queremos falar de uma parte da missão de Paulo apóstolo que não é tão explorada naqueles textos que nós mais comumente lemos. E faremos isso a partir de algumas passagens das suas cartas. O tema envolve as coletas que ele fazia em favor da igreja pobre de Jerusalém e também a pobreza e riqueza de Cristo Jesus. A passagem central é a da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 15. Diz assim: visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas, citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou-vos um parecer. É o que convém a vós, já que fostes os primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar, mas também a querer realizar esta obra. Agora, portanto, levai-a a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade. Como está escrito: quem recolhera muito não teve excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. Como vemos, Paulo faz um apelo à igreja em Corinto para realizar uma coleta em dinheiro a fim de sustentar os pobres que estão na igreja em Jerusalém. Na carta aos Gálatas, Paulo conta que fora a Jerusalém e falara com Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja. Eles lhe deram a mão direita em sinal de comunhão, numa aprovação total para ir e evangelizar os gentios. Lhe fizeram também uma advertência de que nos lembrássemos dos pobres, o que eu estava ansioso por fazer. É a passagem do 2º capítulo de Gálatas, versículo 10. E em Romanos 15, versículo 25, Paulo descreve esta coleta como parte de sua missão, dizendo: a Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Aliás, o devem a eles, pois, se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha passando por vós. E sei que, quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Assim, Paulo retrata essa troca mútua de bens espirituais e materiais entre os cristãos dos vários lugares. Podemos pensar nessa coleta de Corinto como semelhante àquele apelo que os bispos de todas as dioceses fazem uma vez por ano aos seus fiéis para serem financeiramente generosos a fim de apoiar o trabalho missionário da diocese, tanto de caridade para com os pobres quanto de evangelização. Às vezes, pedir apoio material aos fiéis, em dinheiro, parece ser uma situação constrangedora na igreja. Porém, é exatamente o que se fazia já na igreja primitiva, como essas passagens das epístolas de Paulo demonstram. Mas Paulo vai adiante e usa Cristo como um modelo para essa caridade,
com palavras poderosas quando diz: porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vocês se tornou pobre, para que, por sua pobreza, vocês pudessem se tornar ricos. O apóstolo refere uma riqueza de Cristo, que os evangelhos aparentemente não relatam. Ao contrário, dão mostras de sua pobreza. Por exemplo, Lucas, no capítulo 2, narra que, quando Maria e José apresentaram Jesus no templo, tiveram que oferecer o sacrifício de 2 rolas, em vez de um cordeiro. Era a oferta dos pobres, de acordo com o livro do Levítico, capítulo 12. Quando Paulo diz: Cristo, que embora fosse rico, por amor de ti se fez pobre, não está se referindo a Jesus de Nazaré e à sua vida terrena. Ele está se referindo ao seu estado pré-existente, como Filho eterno do Pai antes da encarnação. Cristo Jesus, embora fosse espiritualmente rico antes da encarnação, tornou-se pobre, esvaziou-se de sua glória divina por causa daqueles a quem Paulo estava escrevendo e de toda a humanidade. Também aqui houve a troca de bens espirituais, como Paulo está pedindo às igrejas que fundou. Pois Cristo tem toda a plenitude das riquezas espirituais em sua divindade, e ele se esvazia dessa glória e desse poder e assume a plenitude da humanidade, precisamente para conceder as bênçãos da divindade à pessoa humana, àqueles que creem e que se tornam membros de seu corpo. Conforme Paulo, Cristo é o modelo para o tipo de generosidade que os coríntios devem exercer. Na verdade, em Filipenses 2, Paulo também diz sobre Jesus: ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Paulo não está dizendo que Jesus deixou de ser divino ou de ter a natureza divina. No entanto, ele se esvazia da glória divina, assumindo a forma humana limitada, um corpo humano que pode se cansar, que pode sofrer e que pode morrer. E nessa pobreza da sua encarnação, Cristo torna a raça humana rica com as bênçãos espirituais que ele mesmo possuiu desde toda a eternidade, como o Filho eterno do Pai. Esse tipo de generosidade, que é essencialmente infinito, é o modelo apresentado aos coríntios. Sua generosidade deve ser modelada na generosidade infinita de Cristo na encarnação. Paulo exorta-os a que deem pelo menos tanto quanto Cristo deu quando se tornou pobre por sua causa e por causa da sua salvação. Paulo também quer ser bem claro, não deixar margens a murmurações, nem quer fazer injustiças. Deseja que os coríntios doem por generosidade. A abundância deles naquele momento deve suprir as necessidades dos cristãos de Jerusalém para que haja igualdade. Além disso, Paulo não apela apenas ao exemplo de Cristo, mas também às Escrituras, quando ele cita o livro do Êxodo, capítulo 16, no versículo 15. Ele lembra a história do maná com que Deus alimentava o povo no deserto, o maná que caía diariamente do céu. Ali, Moisés diz ao povo: eis o que vos ordena o Senhor. Ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda. 1 gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. O gomor era uma vasilha em que cabiam produtos secos equivalentes a cerca de 2 litros. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Todos tiveram o que precisavam. Em outras palavras, assim como entre o povo de Israel não faltava maná a ninguém, assim também agora na igreja, os ricos não deveriam ter mais e os pobres menos. É necessário haver generosidade e equidade entre os membros do corpo de Cristo.
É o sentido moral e espiritual da história do maná que Deus dá ao seu povo no Antigo Testamento. E quando Deus dá, todos recebem o que precisam para se sustentar a cada dia. Mas o que significa a divinização do homem, que a morte e ressurreição de Cristo operam e transmitem? É o próprio Pedro, na sua segunda carta, que o afirma. Foram-nos dadas preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo, como resultado da concupiscência. O Catecismo da Igreja chama isso de divinização do homem. Um comentário sobre as cartas de Paulo, provavelmente de um dos primeiros padres da Igreja do século IV, Santo Ambrósio, aquele bispo que batizou Santo Agostinho, sobre esta epístola em particular usa o versículo de Paulo sobre Cristo se tornar pobre para explicar este mistério. Refere o seguinte: Paulo está dizendo que Cristo se tornou pobre porque Deus se dignou nascer como homem, humilhando a força do seu poder para que pudesse obter para os homens as riquezas da divindade e, assim, compartilharem da natureza divina, como diz Pedro. Ele foi feito homem a fim de levar o homem à divindade. Ou seja, quando Paulo diz que Cristo se tornou pobre por nossa causa, para que pudéssemos nos tornar ricos, está falando do mistério de sermos participantes da natureza divina. Cristo não se tornou humano apenas para que, ao morrer na cruz, nos salvasse de nossos pecados. Ele se tornou humano para que, por sua humanidade, pudesse elevar a nossa humanidade à vida da Trindade e nos tornar participantes de sua própria natureza divina. É exatamente isso que o sacerdote repete e roga na liturgia de cada missa, quando mistura a água e o vinho. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos partilhar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Em resumo, o cristão é chamado a viver uma vida de generosidade e caridade, para espelhar o modelo, Cristo. Entretanto, também para colaborar com a sua própria salvação. Porque, quando alguém se fixa em posses terrenas ou riquezas perecíveis, acaba por ficar preso a elas e a alma se torna cega para Deus. O convite é que avancemos na caridade, para amar mais a todos e agradar a Deus, que nunca se deixa vencer em generosidade. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.